Paulo está na sua terceira e última viagem missionária, no livro de Atos, quando ele escreve esta carta aos romanos. Ele escreve com desejo de visitar Roma. Ele nunca havia estado na igreja de Roma. A igreja se reunia não num templo, se reunia em casas. Ele tinha muitos amigos em Roma, mas ele desejava visitar a cidade de Roma. E Paulo então escreve esta carta, porque na verdade a finalidade última de Paulo era alcançar lugares onde o evangelho ainda não havia sido pregado. O desejo dele era chegar até a Espanha, naquela época conhecida, que englobava Portugal, Espanha, aquela região. Era a região mais distante para Paulo. E Paulo queria chegar lá e no caminho ele poderia parar em Roma e a igreja de Roma ajudá-lo e enviá-lo ainda até a Espanha para pregar o evangelho. Nós sabemos que, não, na verdade, esse desejo de Paulo, que Paulo fala que ele orava por eles diariamente, não cansava de orar por eles e que tinha muita vontade de estar com eles, mas ele diz que nunca houve essa possibilidade. Na verdade, ele diz que foi impedido muitas vezes. E nós sabemos que Paulo foi para Roma, mas não da maneira que ele esperava. Ele foi para Roma preso, né? numa casa. O livro de Atos, capítulo 28, termina com Paulo preso em uma casa. Foi a maneira que Deus o levou para Roma, diferente da maneira que Paulo desejava ir para Roma. Mas Paulo escreve esta carta se apresentando aos irmãos. No capítulo 1, ele abre o seu coração para eles, dizendo quem ele é. Embora é claro que a grande maioria dos irmãos já havia ouvido falar de Paulo, das viagens que Paulo fazia pregando o evangelho, mas Paulo ele quer colocar aqui o evangelho segundo ele entende. Por isso que Romanos é um livro teológico. Paulo vai falar da sua fé, daquilo que ele via, das revelações que ele recebeu do Senhor. E agora ele sai da sua apresentação e passa para explicar o que é o evangelho, porque ele vai falar o que é o evangelho, o que o evangelho faz na vida das pessoas. Ele começa dizendo que o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O evangelho é o dunamis de Deus para mudar a vida das pessoas. E ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, que apenas falando que o homem é bonzinho e que Deus o ama, e é verdade que Deus o ama, mas não é verdade que o homem é bonzinho. Paulo ele vai demonstrar no capítulo 1, no 2 e até o capítulo 13, ele vai mostrar a perversidade do homem, que para o homem receber uma boa nova, é necessário ele entender que ele estava perdido nos seus pecados, que a única maneira de ele ser salvo seria através da obra de Cristo na cruz e da fé que ele tem em Cristo. Então Paulo ele vai começar a falar sobre o mundo ímpio, no capítulo 1 que nós lemos. Depois ele vai falar no capítulo 2 sobre os religiosos. Os religiosos também são indesculpáveis diante de Deus pela conduta deles, que quando eles vivem em desobediência ao Senhor. Mas Paulo começa a sua pregação a falar de um assunto que geralmente nós não gostamos muito, porque a visão das pessoas de um Deus que se ira é um Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus que se ira, que manda matar pessoas e que destrói cidades. O Deus do Novo Testamento, eles imaginam as pessoas por ignorância a Bíblia, por não conhecerem as Escrituras, elas pintam uma imagem de Jesus como usando apenas um texto, como Jesus falou para nós amarmos uns aos outros. E é verdade, a base da nossa vida cristã é o amor, por isso que quem ama fala a verdade. Então Paulo ele começa a falar sobre a ira de Deus, a ira de Deus. A ira de Deus, porque a ira de Deus faz parte do caráter de Deus. Quando a gente pensa em ira, não é aquela pessoa com raiva que pega uma coisa e joga na cabeça da outra. Não, a ira de Deus na verdade é a indignação de Deus com aquilo que é errado. No Velho Testamento e no Novo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. A ira de Deus, ela se manifesta de várias maneiras diferentes ao longo da história. Assim como Deus é amor, Deus é justiça e Deus é ira também. A ira de Deus é a indignação de Deus diante do pecado. Não tem como
Não tem como você separar a santidade de Deus da ira de Deus, porque a santidade de Deus exige a manifestação da ira de Deus. Porque um Deus que é santo se ira contra o que é errado, contra o que é injusto, contra o que é impuro. Então Paulo ele diz assim, que a ira de Deus se revela. Esta palavra revela é a mesma palavra usada, Apocalipse, revelação. É uma revelação contínua. Ele está dizendo o seguinte, que não é que Deus se irou, mas que a ira de Deus, ela se manifesta no passado, no presente e no futuro. É continuamente manifestada diante do erro, e diante da impureza, e diante da impiedade e injustiça que os homens, os seres humanos praticam. A ira de Deus, às vezes as pessoas imaginam a ira de Deus apenas quando Deus manifesta a sua ira através de catástrofes. Quando a gente lê o livro de Ezequiel e a gente vê o Shekinah, aquela glória que era a presença de Deus, que estava lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, e depois no templo de Salomão, e quando aquela fumaça, aquela glória, ela sai de lá do Santo dos Santos, ela pousa sobre os muros de Jerusalém, e Ezequiel ele vê aquela glória de Deus saindo, indo para o Monte das Oliveiras, e a glória de Deus saindo, indo embora para o deserto, e Nabucodonosor vem e invade de Jerusalém, destrói Jerusalém, porque Deus já não estava mais lá, meu amado. Deus já não estava mais lá. Então, às vezes até igrejas perdem a presença de Deus, e é uma forma de Deus manifestar a sua ira, achando que Deus está lá, mas Deus já não está ali naquele lugar. É uma manifestação da ira de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Os historiadores, eles dizem que a grande maioria dos imperadores romanos, eles eram homossexuais e promoviam orgias no palácio. Cláudio, que foi o antecessor, que foi o imperador antes de Nero, não se fala que ele era homossexual, mas a própria esposa dele, ela dormia com vários homens, e certa vez ela desafiou uma prostituta para ver quem dormia com mais homens no mesmo dia, e ela ganhou, dormindo com 25 homens e a prostituta com 24. Quando Nero entrou e assumiu o poder, Nero era casado, apaixonado por uma mulher lá, até que ele a matou. Ele a matou a sua esposa. A pancada, a paulada. Ele depois se casou com um homem, com um escravo, ex-escravo, e ele se vestiu de noiva. E o leito foi colocado publicamente para que todos vissem a consumação do casamento dele. Mais tarde ele se casa novamente, ele foi o único que casou, o único que casou assim com 2 homens publicamente, e depois ele casa com outro homem, porque ele achou aquele homem parecido com a esposa que ele amava, e ele mandou, aquele homem fez-se o eunuco, cortou lá, e se casou com aquele homem lá. E aquele homem, ele achava que parecia sua ex-esposa que ele amava, e porque ele a matou, e depois descobriu que ela estava grávida, aquilo nunca saiu da cabeça de Nero. Enfim, Nero e os imperadores romanos, a queda do Império Romano é algo terrível. Eles viviam numa imoralidade, e você imagina se os líderes de uma nação, de um império, vivem numa imoralidade tão grande assim, evidentemente o povo acaba seguindo os seus líderes, e a sociedade romana era uma sociedade extremamente imoral, e Paulo não iria deixar de pregar o evangelho e pregar a verdade de Deus para aquelas pessoas. E Paulo fala que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade, contra toda a imoralidade. A impiedade se diz respeito a Deus, as coisas religiosas. E a injustiça que ele fala aqui é com relação aos homens, as injustiças que eram cometidas porque as pessoas não tinham temor de Deus e obediência ao Senhor. Então Paulo fala assim, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, porque eles suprimem a verdade, detêm a verdade, barram a verdade, negam a verdade, impedem a verdade de prevalecer. De forma que eles distorcem a verdade, para que pareça que a mentira seja verdade. Por causa disso, Deus manifesta a sua ira sobre uma nação, sobre uma sociedade.
Ele fala aqui três coisas, três vezes, uma palavra, versículos 24, 26 e 28. Ele diz assim: por isso Deus os entregou à impureza, versículo 24. Versículo 26, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável. Três vezes ele diz aqui, Deus o entregou. Ele colocou assim, por isso, por causa disto, por causa disto. Quando a gente vê, quando eu falo para você, olha, por isso aconteceu esta tragédia, você precisa ver qual foi o motivo. O que aconteceu antes para que esta tragédia acontecesse? Olha, por isso Deus os desprezou. Deus desprezou as pessoas, abandonou as pessoas. O que é isto? Aquilo é um ciclo, meu amado. O ciclo é o seguinte: Deus se revela a uma pessoa, a uma sociedade, a uma nação. Uma nação ouve o evangelho, ouve a pregação do evangelho, ouve sobre Deus. Só que esta nação escolhe, uma sociedade escolhe desobedecer a Deus. Escolhe, eu não quero isto para a minha vida, e despreza o conhecimento de Deus. Por causa disto, a ira de Deus se manifesta, deixando aquelas pessoas seguirem o curso da sua vida que elas escolheram. Isto, de uma certa forma, Paulo está dizendo, é uma manifestação da ira de Deus. Não é destruir ou cair fogo dos céus. Deus não está gostando, mas eu estou aqui, eu grito contra Deus, eu grito contra o céu, estou vivo. Não é que Deus vai derramar fogo dos céus, mas sim que Deus deixa esta pessoa fazer o que ela quer fazer, se afundar na lama ainda mais. Mas um dia, o dia vai chegar do acerto de contas. E então estas pessoas vão comparecer diante do reto juiz e vão tremer diante dele. Pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas colocam panos quentes sobre a verdade, porque às vezes a verdade machuca, às vezes a verdade ofende, mas a verdade liberta a vida das pessoas. Você, para tratar de uma doença grave, não adianta você colocar o esparadrapo lá, que você está colocando, a pessoa vai gostar de você, nossa, que médico maravilhoso, só que você vai morrer 6 meses depois. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, desculpáveis. Sabe o que acontece, meu querido? Deus colocou uma lei moral dentro de você, mesmo que você não seja crente. Se você falar para mim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, e eu pergunto para você, é certo você trair a tua esposa? Você vai falar, não acho certo. É certo alguém passar a perna em você e te enganar? Você vai falar, não acho certo. É certo alguém assaltar um banco? Você vai falar, não, eu não acho certo. É certo. Por quê? Porque há um código moral dentro de cada ser humano que Deus colocou, independente se você conhece a Bíblia ou não. Tudo isso está na Bíblia, mas ainda que você seja ateu e nunca tenha lido a Bíblia, há um código moral dentro de você que tem em qualquer lugar, qualquer ser humano tem isso daí. A pessoa que mais falou sobre o inferno como um lugar eterno de tormento, de ranger de dentes, foi Jesus. Foi Jesus que falou isso daí. Então, uma pessoa vai deixar de ser ateu. Mas olha só, diz assim, eles são tão sábios, tão sábios, tão sábios aos seus olhos, que eles são tolos, são insensatos. O homem consegue chegar à lua, o homem vai explorar o espaço, e Deus diz para ele, você é tolo. Porque de repente a sua vida, desaparece. E você vai prestar contas da sua vida para Deus, goste ou não goste. Então Paulo fala o seguinte, olha, eles transformaram o que é eterno em imagens, em idolatria, em semelhança de animais, de sapo, de quadrúpedes, de répteis, e adoram a criatura ao invés de adorar o Criador. Você vai para lugares lotados de ídolos e as pessoas ajoelham-se e adoram o Deus sapo, o Deus rã, o Deus vaca, o Deus isso, o Deus aquilo, e não se prostra diante do Deus eterno que criou todas as coisas. E Paulo diz o seguinte, então, no versículo 24, por isso Deus os entregou à impureza, por isso Deus os entregou. É isso que vocês querem da sua vida? Então façam isso daí, sigam o caminho de vocês são livres para seguir o caminho de vocês.
Depois diz no versículo 26, por causa disso Deus nos entregou paixões vergonhosas. Por causa do quê? Diz o versículo 25, porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Olha só, o que a sociedade faz? A sociedade, ao invés de adorar ao Senhor, olha só, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. As pessoas gostam mais da mentira do que da verdade. Tem gente que vai gostar mais de mim se eu falar para eles que está tudo bem. Tem gente que já saiu da nossa igreja e me mandou carta desaforada. Carta não, mensagem, né? Porque saiu porque acho que eu os ofendi. Ninguém aqui vai falar que eu tratei mal uma pessoa. Mas por falar o que a Bíblia diz, às vezes a Bíblia é ofensiva para as pessoas. Porque a Bíblia confronta você. Mas as pessoas às vezes preferem a mentira. Às vezes as pessoas preferem ouvir que está tudo maravilhoso, está bem, só que ela vai morrer e o sangue daquela pessoa vai cair sobre o pregador. E eu estou livre do seu sangue, meu amado. Diante de Deus eu tenho a consciência mais tranquila que existe, eu durmo em paz, eu estou livre do sangue de todo mundo, que eu nunca deixei de pregar a verdade da Bíblia, gostem ou não gostem. A sociedade diz o seguinte, o que importa é ser feliz, o que importa é ser feliz, você está bem, está ótimo. Não interessa o que Deus fala, não interessa, a Bíblia, nós precisamos atualizar a Bíblia. A Bíblia é um livro antigo. A Bíblia, quando a gente quer pecar e quer arrumar desculpa, a gente coloca que a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro antigo, foi escrito lá para gente bárbara. Foram escritos para os bárbaros. Hoje nós vivemos em outra sociedade. Querida, a sociedade sempre vai haver pecado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E a queda do Império Romano tem muito a ver com o estilo de moralidade que eles viviam. Eles fazem o DNA e eles falam, era uma mulher, era um homem, porque não existe terceiro sexo, não existe genes homossexual, não existe. Isso vem através de várias razões, que não é o caso aqui, que senão eu tenho que falar sobre isso a noite inteira. Mas desde abuso, desde lugar que cresce, desde amizades na infância, desde universidade, desde ensino que recebe, desde a falta da figura paterna, da falta do amor de um homem, enfim, tem tantas razões que você pode ler sobre isso daí, mas o que é o meio natural? É o que Deus criou, homem e mulher. Por quê? Porque a única maneira de ter procriação e a humanidade continuar é através de um homem e de uma mulher, não tem outro jeito. 2 homens não fazem nascer filho, e nem 2 mulheres fazem nascer criança. É fato. Uma mulher pode relacionar-se com outra mulher a vida inteira, não vai nascer bebê dali. E o homem pode relacionar com outro homem a vida inteira, ele pode adotar uma criança, mas o homem não vai ficar grávido. Há uma sede em você que você tenta saciar da maneira errada e não consegue saciar essa sede. Eu tenho uma água que, se você beber desta água, você nunca mais vai ter sede de homem nenhum, nunca mais vai ter sede das coisas que você tem sede. A presença de Deus preenche qualquer vazio do coração do homem. Qualquer vazio emocional, seja o que for. Agora, a minha função não é condenar a pessoa e mandá-la para o inferno. Quem vai julgar é o Senhor que vai julgar as pessoas. A minha função é pregar a verdade para as pessoas. Que se você está em adultério, você tem que deixar o adultério. Que se você é um mentiroso, você tem que deixar a mentira. Se você falar mal de todo mundo, que você tem que controlar a tua língua e não falar mal de todo mundo. Agora, olha só, às vezes as pessoas têm tendências, ou homossexuais, ou lesbianismo, o que seja. E eu conheço gente que veio aqui para a igreja, moço namorando moço, e os dois se converteram, se separaram. E talvez esta pessoa, ela tenha tentação na sua vida, a vida inteira. Talvez ela tenha a tentação de dormir, de gostar de homem, a vida inteira. É uma área da vida dela.
O negócio é que nós precisamos vencer a tentação. Talvez você esteja aqui na igreja e você veio de um ambiente em que a homossexualidade era normal para você e não é, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia é pecado. E você pode vencer isso daí em Deus, buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo, se enchendo da palavra de Deus, e um dia conhecer uma mulher e se casar com ela. Eu conheci pessoas ao longo do meu ministério, homens que eram homossexuais e se casaram com mulheres, têm filhos e vivem a vida inteira casados há 40 anos. Você entende? Então, o problema é que eu preciso vencer as tentações que vêm sobre a minha vida. As pessoas acabam achando que o errado é certo e o certo é errado. Este é o problema. Este é o problema. O problema é uma sociedade que aprova, de maneira que o errado se torna certo. Eu sei que uma coisa, queridos, é Deus se irar contra o pecado. Outra coisa é Deus amar as pessoas. Muitas vezes na minha vida, meus filhos fizeram coisas que estavam erradas e que eu não gostava, mas eu nunca deixei de amá-los e querer que eles fizessem o que era certo. Todos nós erramos em nossa vida. Deus nos ama, mas Ele odeia às vezes o erro que nós praticamos. O problema é aprovar. E eu sei que hoje, por tantas influências da sociedade e tudo isso daí, tem pais que têm passado lutas porque conversam às vezes comigo. Pastor, o que eu faço com meu filho? Meu filho vai se casar com um rapaz. Pastor, o que eu faço com a minha filha? Minha filha está namorando uma moça e ela disse que vai se casar. Hoje um casal falou comigo. Ela vai se casar com aquela moça. O que eu faço? Eu, Edson, o que eu faria? Amaria a pessoa do mesmo jeito. Porque ele é meu filho e nunca vai deixar de ser meu filho ou minha filha, independente do que ele faça. O que eu falo? Querido, meu filho e minha filha têm que saber o seguinte, que as portas da minha casa sempre estão abertas para eles, independente do estilo de vida que eles tiverem. Eu não vou desprezar uma pessoa porque ela não é cristã. Ou eu não vou desprezar uma pessoa porque ela desobedece à Bíblia. Ou eu não vou desprezar uma pessoa porque ela segue um caminho que eu vejo que não é o caminho que a Bíblia ensina. Eu tenho que amar aquela pessoa. Que na nossa igreja, queridos, muitas vezes, e falo isso sem... Não sinto ofendido, mas muitas vezes travestis que vieram aqui, na frente, eu tenho foto abraçado com vários. Vários. Já teve gente aqui que veio me beijar aqui. Vários, eu amo as pessoas. Porque Deus quer que a gente ame as pessoas. Embora eu discorde da prática delas. Você entende a diferença? Embora você discorde daquela prática, assim como você discorda de outras práticas. Você discorda de outras práticas. Mas, a gente como cristão, a gente ama as pessoas. A gente, às vezes, entende, eu tenho, não é amigos que eu ando, mas eu tenho pessoas que eu gosto. Tem pessoas que eu gosto, que a minha esposa gosta, bondosas, que fizeram uma opção, que ao meu ver está errado. Uma vez eu sentei com um, ele me chamou, ele não é cristão, assim, não vai à igreja, nada, e falou para mim, Edson, vem cá, eu queria falar com você, senta aqui comigo, vamos tomar um café. Eu tomei café com ele. Ele falou, você acha que eu queria ser assim? Você acha que eu nasci assim? Eu sofro preconceito em tantos lugares, eu não queria, você acha que eu escolhi nascer assim? Eu falei, querido, eu não acredito que você nasceu assim. Teve coisas que aconteceram, sim. Às vezes foi abusado na infância, enfim. Foi criado longe do pai, e às vezes aquela falta do afeto masculino. Enfim, as razões são muitas. Mas eu orei com ele. Ele continua não sendo crente no nosso conceito, né? Não indo na igreja, coisa assim.
Mas Deus jamais vai desistir da pessoa. Embora Deus entregue as pessoas, e às vezes entrega uma sociedade para que transforma, que substitui a verdade pela mentira, colocando que o certo não é certo. Mas independente, eu amo as pessoas. E é o que Jesus falou, porque eu já vi um pastor esses dias falando assim, alguém entrevistando um pastor aí, falando, o que Jesus falou? Jesus não falou nada, ou seja, não falou nada porque não esteve antes daquilo lá. A situação mais próxima que eu vejo na Bíblia foi daquela mulher adúltera lá, que Jesus falou para ela, vai, não peques mais. É isso que Jesus fez, vai, não peques mais, é isso. Não simplesmente falar, não, olha, continua a tua vida aí e tal. Só que a Bíblia diz em Coríntios que não herdarão o reino de Deus. Nem ladrões, nem roubadores, nem maledicentes e outras coisas. Assim como um moço que, digamos, seja heterossexual, pode ser tentado a olhar para outras mulheres. E também tem que vencer a tentação. Da mesma maneira. Os dois podem vencer a tentação e viver para Deus, e servir a Deus. Você entende a diferença? Querido, de qualquer maneira, o que Paulo falou é o seguinte, olha, o problema é que há pessoas que não somente fazem, mas também muitas outras que aprovam os que praticam. Eu vejo esse que é o erro de alguns lugares, de igrejas chamadas inclusivas, em que tentam distorcer a Bíblia, adaptar a Bíblia às suas escolhas, e Deus não adapta a sociedade ou a cultura, meu querido. Mas nós temos que falar a verdade, e nós temos que falar que as pessoas precisam se arrepender. É a única maneira dela encontrar-se com o Senhor, é a única maneira dela vir a ser salva de verdade. Então Paulo ele começa a falar para a sociedade romana, que vivia de uma maneira ímpia, e é o que nós temos que entender, que às vezes Deus entrega, Deus deixa, Deus não interfere. Por que Deus não muda a sociedade? Por que eles pensam desta maneira? Eu não consigo entender. Sim, Deus os entregou a paixões reprováveis, Deus entregou que eles tivessem um pensamento distorcido, Deus os entregou, Deus deixa eles pensarem assim. Deus não vai intervir. A igreja pode intervir, porque a igreja é o sal. A igreja pode salgar, pode iluminar a sociedade, trazer luz onde há trevas. Este é o papel da igreja de Cristo, porque Deus continua tentando salvar todas as pessoas, mesmo no buraco mais profundo, mesmo no lugar mais profundo que possa existir. Deus está gritando lá que Deus quer salvá-la e quer mudar a sua vida. Amém, meu amado?